Bora começar ou só fixar um comentário? Vamos começar. Fixar um comentário aqui. E a gente já começa. Olá, pessoal que tá entrando. Fixou. Boa tarde, pessoal. Tem 2 anos que eu tô trazendo conteúdos aqui de autoconhecimento, sobre trauma, sobre memória, sobre cura, que é o que a gente mais quer nessa vida. E agora eu resolvi trocar um pouco a forma que eu vou trazer esse conhecimento. Eu tive uma ideia, eu li um livro muito significativo para mim. E esse livro me trouxe muitos insights de coisas da nossa vida, de coisas que a personagem Nora podem ter a ver com a gente. E eu achei isso incrível. Isso, de uma forma simbólica, a gente consegue enxergar mais as coisas na vida, fazer um comparativo. Então, depois desses anos de conteúdo aqui, quem consumiu, eu vou falar hoje sobre um livro que se chama A Biblioteca da Meia-Noite. E a personagem principal se chama Nora. Nora é uma mulher de 35 anos. Nora poderia ser qualquer um de nós, meninos ou meninas. Uma pessoa de 35 anos que não realizou nada na vida, que só enxerga frustração. Nada realizado, uma vida triste. Mas vamos situar Nora na família dela. Nora é filha de pais extremamente infelizes, de um relacionamento ruim, um casamento ruim. O pai foi atleta de rugby e o sonho dele era viver disso. Mas ele arrumou uma lesão e aí ele teve que parar. E por isso ele ficou frustradíssimo. A mãe era triste, deprimida, não validava Nora por nada nesse mundo. E o que acontece? Nora carregou na vida dela a ferida da rejeição. Ela não foi validada, ela não foi querida, ela não foi incentivada. Então, a vida de Nora é um desajuste total. E ela chegou aos 35 anos, não quero viver mais. Isso não me pertence, eu não realizei nada. Mas vamos voltar no passo a passo de Nora para a gente entender e olha para a sua vida. O que você não realizou? Quais são os arrependimentos que você tem? Quando a gente tenta e não dá certo, é uma coisa. Agora, quando a gente nem tenta por medo, Nora tinha medo da vida. É muito triste. Primeiro passo de Nora, né? Ela foi incentivada pelo pai a ser nadadora. Pelo pai ter fracassado no rugby, ele falou assim, não, eu vou pôr uma filha num esporte e eu vou me realizar através dela. Ela foi para natação, começou a ganhar alguns campeonatos, mas um dia ela parou, se sentiu extremamente pressionada e falou assim, esse lugar não me pertence. Eu não quero isso para mim. Nora desistiu, sua primeira grande desistência na vida. E o pai, claro, que ficou muito frustrado, muito triste. E Nora foi à frente, com a primeira grande desistência da vida dela. Depois, Nora começou a aprender música. Tocava vários instrumentos, tinha uma voz bacana. E ela e o irmão resolveram montar uma banda de rock, que tinha muita promessa, porque eles eram bons. E eles começaram a tocar em bares, em shows, em eventos. Mais uma vez, Nora travou. Nora começou a ter síndrome do pânico e não deu conta dessa carreira, que era uma carreira muito promissora. E Nora, mais uma vez, desistiu. Me conta aqui, o que você já desistiu na sua vida, que você podia falar assim, gente, que você fica pensando hoje, né? Cara, se eu tivesse continuado aquilo ali, será que teria dado certo? Será que teria valido a pena?
Será que eu seguiria a carreira, que eu teria uma vida diferente? Mas Nora teve 2 grandes oportunidades e 2 desistências por medo da vida. Vamos para mais uma história de Nora. Nora conheceu um cara chamado Dan. Namoraram muitos anos. Tiveram várias afinidades, um relacionamento bom. Ficaram noivos. Faltando 2 dias para o casamento, Nora desistiu. Desistiu porque ela achava que não merecia aquele relacionamento. Porque ela achava que talvez Dan não se encaixasse em algumas coisas da vida dela. E mais uma vez, ela desistiu. Ela fracassou por medo da vida, medo de ser feliz, medo de dar certo. Você tem medo de dar certo? Você já pensou nisso? Em que quesito da sua vida você tem medo de dar certo e por isso você não avança, você não vai para frente? Um dos grandes medos da vida da gente e que a gente não enfrenta situações é medo de ser feliz, medo de dar certo, porque lá atrás as pessoas falavam pra gente que a gente não merecia, que aquilo não era pra gente. Então, terceira desistência, terceira grande desistência de Nora. De que mais que Nora desistiu? Desistiu de várias carreiras, nada servia. Ela não tinha tesão nas coisas que ela fazia, ela não tinha vigor. Em nenhum lugar ela parava. Desistiu de grandes amizades, de queridos amigos que estavam próximo a ela. E ela desistiu porque também ela não se achava merecedora dessas pessoas. E com o passar do tempo, Nora foi ficando cada dia mais triste, mas cada dia mais querendo desistir da vida. E um belo dia houve um grande gatilho, que foi o seu gato morreu. E Nora se sentiu muito culpada, achando que ela não tinha dado conta de cuidar desse gato. E Nora decidiu que era esse dia que ela ia tirar sua própria vida. Você já passou por isso? Quantas vezes a gente... Voltamos? Deu uma travadinha? Acho que voltamos. Alguém pode me dizer se a gente está conseguindo me ver? Acho que sim. Bom, aí Nora, após a morte do gato, resolveu encerrar sua própria vida. E ela planejou tudo para aquela noite. Quantas vezes a gente já pensou, né? Nossa, a vida está muito difícil, não vale a pena, nada dá certo. Isso é uma forma de enxergar a vida de uma forma muito pessimista, né? A gente costuma olhar só para o difícil, só para o que não está dando certo. Mas em volta disso tem coisas funcionando, com certeza. Mas enfim, Nora deitou para não acordar no outro dia. E Nora foi surpreendida porque ela acordou entre a vida e a morte em uma biblioteca da meia-noite, que assim se chamava. E ali ela encontrou uma bibliotecária lá da escola dela, da infância dela. Era a única pessoa que deu atenção, que deu colo para ela, cuidou dela. E ali ela viu vários livros ali, que cada um era uma possibilidade de uma vida que ela não viveu. Ali, a senhora Elme disse para ela: Nora, cada livro desse aqui é uma possibilidade sua de reviver, de refazer uma vida. Imagina se você se deparasse com isso. Aonde você queria voltar? Lá naquele relacionamento, lá do início da sua vida, que não funcionou ou que você não viveu. Você queria ter um trabalho diferente, ter uma oportunidade diferente de trabalho. O que você queria viver que você não viveu? Mas antes de escolher, a senhora Elma entregou para a Nora um livro dos arrependimentos.
Meu Deus, coloca aí pra você, escreva. A hora que você sair daqui, escreve. Quais arrependimentos eu tenho? Não arrependimentos do que você viveu, mas arrependimentos de histórias que você não viveu, que você queria ter experimentado. Poderia ter dado certo ou não poderia. O que será que eu queria fazer de novo? Nora ficou com aquele livro dos arrependimentos muito assustada, era muita coisa. Era uma vida inteira de coisas não realizadas. E ela poderia, naquele momento, realizar alguma coisa. Então, o que Nora... Primeira coisa que Nora pensou, gente, meu relacionamento com o Dan, eu preciso voltar para lá e ver o que aconteceu. A senhora Elme pegou o livro, entregou para ela e ela voltou. Mas quando Nora voltou, ela voltou com a consciência de hoje. E ela e Dan tinham um sonho, mais dele do que dela, de montar um pub perto de um campo, de uma fazenda, viver daquilo. E ela chegou lá naquela vida e o pub estava montado. Ela teve a oportunidade de ver Dan como ele estava. Ela estava com a consciência de hoje, enxergando tudo aquilo ali, tentando entender quem era essa Nora daquele tempo. E ela percebeu várias questões em Dan, várias questões que ela não lembrava. Dan era um cara meio crítico, um cara que deixava Nora sem graça muitas vezes. Ele bebia muito, ele traía Nora. E você imagina Nora enxergando tudo isso. Aí Nora viu, gente, né, gente? Acho que voltou. Tá travando. Se alguém vê que tá travando, me avisa aqui. Mas aí Nora viu essa vida com Dan, que era a vida futura dela, como que os dois estavam vivendo, e ela não gostou nada disso. E a senhora Elme falou para ela que quando ela não gostasse, ela conseguiria voltar. Então ela viu que aquela vida com Dan não fazia sentido, não fazia sentido. Então ela voltou para a biblioteca da meia-noite. Você percebe que às vezes você tem aquela idolatria por uma história que você não viveu de amor. Você tá infeliz hoje, aí você fica revivendo coisas do passado, mas a gente esquece de olhar para as dificuldades e olha só para o positivo. Essa pessoa era sensacional, era com ela que eu queria viver. Mas se você tivesse vivido aquela vida, seria diferente. A gente fica procurando coisas fora da gente para ser feliz, uma outra vida ou uma vida não vivida. E que pode não dar certo. Ela voltou muito frustrada e disse para a senhora Elme, não, essa vida não faz sentido para mim. E aí ela foi conversando, perguntou para a senhora Elme, quantas vidas eu vou poder experimentar? Como que isso aqui funciona? Ela falou, quantas vidas você quiser, você vai poder experimentar. Quando você gostar muito daquela vida, você vai poder ficar nela. Imagina se você tivesse essa oportunidade de ficar em todo... Voltou. A internet não tá boa. Vamos lá. Acho que destravou de novo. Na segunda oportunidade de Nora, ela foi viver a vida da banda de rock, que ela era apaixonada por música. Aí estava ela, estava o irmão... E ela se tornou uma grande musa do rock. Muitos shows, mas junto com isso também, muita droga, muita pressão, uma vida muito maluca, instável. E nessa vida, ela descobriu que o irmão, que era o parceiro dela da banda, tinha morrido de overdose. Mais uma vez, Nora ficou super frustrada e pediu para voltar. Percebe que cada vez que você mexe numa parte da sua vida, você muda outra? Na primeira vida, que ela foi a nadadora, que ela foi a mulher de Dan, na verdade, o irmão estava presente. Mas na vida da banda, o irmão já não estava presente. Então, você mexe numa coisa na sua vida, outras coisas se reviram. Será que a gente pode ter tudo? Será que tudo vai funcionar?
do jeito que a gente quer? Ou a gente vai fazer uma escolha e, de acordo com essa escolha, vão ter várias consequências. Entende? E Nora resolveu ir para a vida de nadadora. Ela se tornou uma campeã olímpica. O pai muito feliz, muito orgulhoso dela, acompanhando tudo. Além de ser nadadora, ganhar medalhas olímpicas, ela virou palestrante. Mas, como também tudo não é do jeito que a gente quer, o pai, nessa vida, ele havia se separado da mãe e estava com outra pessoa. E a mãe havia falecido de câncer por desgosto com essa separação. Mais uma vez, Nora não conseguiu juntar tudo do jeito que ela queria. Nora, de novo, voltou para a biblioteca. Pensa comigo, quantas vidas você tentou e não deu certo? Você queria viver uma vida glamurosa, ter todas as pessoas que você ama à sua volta, todo mundo feliz, todo mundo funcionando junto com você. Será que isso é possível, gente? É difícil. A gente toma decisões, mas tem que arcar com as consequências. Vocês já pensaram nisso? Mais uma vida. Nora foi viver uma vida. Ela queria trabalhar como cientista glacial e ela foi para o Ártico fazer um trabalho, estudar tudo sobre o degelo do mundo. E lá, pela primeira vez, ela se deu de cara, de verdade, com a morte. Naqueles trabalhos dela, ela deu de cara com um urso polar que quase tirou a vida dela. E naquele momento ela falou assim, não, eu quero viver, eu preciso viver. Às vezes a gente precisa estar quase de cara com a morte para falar, não é isso que eu quero. Às vezes você tem uma doença grave, e aí você percebe, meu Deus, eu não realizei tudo, tem muita coisa para realizar ainda. E Nora, naquele susto, voltou para a biblioteca. E aí ela chegou para a senhora Elma e falou, não, eu não quero morrer mais. O que eu faço? Quantas vezes você viu que você queria viver, mas você não sabia o que fazer, por onde começar, como mudar, como transformar, como melhorar? O primeiro passo para tudo na vida da gente é autoconhecimento. Começar lá dentro de você. Começar olhando para a sua vida, para o início da sua vida. Por que você chegou onde chegou agora? Por que você chegou hoje querendo tirar a sua vida? Ou por que você não viveu tudo intensamente porque você não realizou? O que estava te travando? Quais são os traumas que você carrega? Aonde que você empacou nessa vida? O que te paralisou? O que te congelou? Quando você começa a olhar para dentro, quando você começa a olhar intimamente para os detalhes, você começa a ver por que você está paralisado. Será que você teve uma infância tranquila? Ou você teve uma infância tumultuada? Família complicada, muita briga? Será que você foi amada de verdade? Será que em algum momento você sofreu rejeição, traição? Será que você sofreu muita crítica? E por isso você armazena um monte de coisas na sua cabeça. E aí quando você começa a caminhar, algo te paralisa e fala assim, não faz isso, menina. Pra que fazer isso agora? Você vai ter muito trabalho. E a mente da gente quer que a gente fique paralisada no quentinho. Porque no quentinho, onde você está, é mais fácil. Não dá trabalho. Mudar dá muito trabalho. A gente cria sinapses neurais para cada hábito que a gente tem na vida.
e isso vira um hábito. Então, por exemplo, dirigir é uma sinapse que você criou, uma sinapse neural. Então, você já faz no automático. Comer, caminhar, dormir, tudo já é no automático. Você não precisa aprender mais, você já aprendeu. Mas para novos hábitos, a gente precisa aprender. E a mente da gente briga com isso todo dia, porque dá muito trabalho. Quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, eu tive que aprender, reaprender muitas coisas, ressignificar muitas coisas. E a cada dia minha mente mandava eu parar. Tipo assim, você tá dando muito trabalho, vamos parar com isso. Vão voltar para a Rodiantes. A Rodiantes era super tranquila, mas eu tava feliz? Não, eu queria mudar. Eu queria fazer de coisas diferentes na minha vida. Cheguei aos 50 anos e falei, não quero essa vida para mim. Eu quero ser diferente. E eu acho que nesse momento, Nora falou, eu quero viver. Mas eu sei, eu entendi que precisa ser diferente. Então vamos voltar para a história de Nora? Aí a senhora Elmi falou assim, só tem um jeito. Essas vidas que você viveu, você viu que não tinha sentido para você. Então tem um último livro, que é um livro em branco, que eu vou te entregar. Ela falou assim, mas que sentido faz um livro em branco nesse momento da minha vida? É o sentido de onde você tem que começar. É a sua vida atual. É para lá que você tem que voltar. E esse livro em branco eu vou te dar com uma caneta para você começar a reescrever, porque agora você percebeu que quer viver. Você passou por vários momentos, várias outras vidas, e você passou por um processo de autoconhecimento. Você viu aquela Nora em outros momentos e essa Nora não funcionava em outros momentos. Entende? Então ela já passou por esse processo. Olha para a sua vida e vê o que não funcionou. Já é o primeiro passo. Escreve o que não funcionou. E escreve aonde você quer estar. O que você quer construir? Dá tempo. Eu estou aqui depois dos 50 anos construindo uma nova vida. Você também pode. Então Nora pegou esse livro e começou a olhar para as páginas em branco e falou assim, meu Deus, e agora? Eu vou voltar para aquela vida simples, sem nenhuma conquista. O que eu vou construir? Mas eu vou construir em cima agora de aprendizados, de uma vida nova, de um querer viver. A gente precisa ter fome de vida. A gente precisa ter vontade de viver. E isso leva a gente para caminhos diferentes. Nora voltou para aquela vida dela e começou já a olhar para as coisas com um olhar de brilho, de desejos novos, de o que eu posso fazer diferente. Então é isso que eu quero trazer para você. O que você pode fazer diferente. Não existe uma vida perfeita, mas existe uma vida com sentido. Que sentido você tem? Qual que é o seu objetivo maior de vida? O pessoal tem a mania de falar muito de propósito, um grande propósito. Para, um pequeno sentido já dá para você começar, entende? Apenas um pequeno sentido. O fracasso nem sempre é o fim. Às vezes é um redirecionamento. Outra coisa que as pessoas pregam. Fracassar tá errado. Não. Fracassar significa que você está tentando. E quem nem tenta, que não tem nenhum fracasso na vida. Fracassei, começo de novo. Eu já começo com uma bagagem nova, diferente. A comparação com outras versões de si mesmo não deve ser fonte de culpa, mas de aprendizado. Nora trouxe isso pra gente também. Ela trouxe das outras vidas os aprendizados que ela viveu. Então a gente nunca está começando do zero, entendeu? A gente está começando sempre do que a gente já viveu. Uma bagagem de 30, 40, 50 anos, não sei que idade você tem, é muita coisa.
Escreve também isso para você, o que eu já aprendi nessa vida, o que eu tenho para oferecer para mim e para as pessoas. Reescrever a própria vida começa aceitando o que eu já tenho hoje. A gente só consegue caminhar aceitando o que você é, mesmo com seus erros, com os seus fracassos, com as bagagens difíceis. Aceita, acolhe, coloca aqui dentro do coração, porque não tem como mudar. Por mais difícil que seja o que você passou, acolha, coloque no seu coração e aceite, porque isso vai te dar um alívio, um impulsionamento para caminhar. Porque quando você fica remoendo o passado, você só olha para trás, você não dá conta de olhar para frente com bons olhos. E a liberdade de escolha ainda é sua. Todos os dias são uma página em branco. Eu amo isso. Olhar, abra seus olhos de manhã e pense, eu vou ter uma vida incrível todos os dias. Domine sua mente para que funcione assim. Faça uma pequena meditação de manhã de coisas boas, que elevem a sua alma, que elevem o seu coração. Comece o dia pensando, eu vou ter um dia feliz. Gente, eu queria passar tanta coisa bonita para vocês, mas eu acho que eu consegui falar algumas coisas legais. Eu queria trazer em forma de história, a história da Norma, que pode ser a sua história, a minha história, que a vida é assim, que a gente pode recomeçar, refazer, ressignificar todos os dias. Se você quiser ter um PDF desse livro, vai lá no meu direct, fala PDF, que eu vou te mandar o PDF desse livro. Eu acho que mesmo você conhecendo a história, quando você ler, você vai lembrar de muitas coisas para ressignificar. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, salva, compartilha com outras pessoas, que no meio da semana eu vou divulgar um novo livro que eu vou trazer conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado por participar, por estar aqui. Muito obrigado. Acompanhe meu canal e aguardo vocês na próxima. Muito obrigada!